Seja muito bem-vindo. Estamos aqui para mais uma manhã com Cristo. Hoje iremos meditar no capítulo 9 de Mateus. Enquanto adoramos, convide, compartilhe com os amigos. O tema da mensagem de hoje é comer, jejuar e amar. Manhã com Cristo, todo domingo às 10 horas. Hoje estaremos meditando no capítulo 9 de Mateus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você do Facebook, do Instagram, do YouTube. Vamos adorar e compartilhar. Vamos adorar ao Senhor e servir. Vamos fazer a palavra chegar ao necessitado, ao faminto, ao aflito. Compartilhe e nos ajude a alcançar mais uma vida, mais uma família. Olha que música linda. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Promessa. Deus que não é homem pra... Davi Sasser e Simone, das coleguinhas. Vamos meditar na palavra, porque a palavra de Deus não muda. As promessas que Ele fez se cumprirão. Deus abençoe, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é comer, jejuar e amar. Nós vamos meditar no capítulo 9 de Mateus. Estamos aqui para mais uma manhã com Cristo. É a nossa EBD online, a nossa escola bíblica online. Vamos meditar na palavra. Eu te convido a você abrir o seu coração, compartilhar a palavra com os irmãos e vamos meditar. Amém? Vou tomar um pouco de café. Frio realmente agora chegou. O livro de Mateus, capítulo 9, versículo 1, começa com uma cura. Jesus cura um paralítico. E nós viemos já falando nas semanas anteriores sobre o poder de Jesus. Sobre o poder e a autoridade para curar os enfermos, libertar os cativos, limpar os imundos. Jesus é poderoso. Mas quando foi que tudo isso começou? Com um milagre? Nós vemos aqui no livro de Mateus que tudo começou quando Jesus trouxe uma palavra. Ele é o verbo que se fez carne. O poder está na palavra, está em seu caráter, está em sua atitude. Ele fez o sermão da montanha e quando ele desce, antes de descer, o povo diz: mas que palavra, que poder e autoridade! Ele não ensina como os outros, como os escribas, os fariseus, os que sabem a lei, os que fazem a lei. Ele não fala como os filósofos, os sábios, os revolucionários, os intelectuais. Jesus fala de uma forma diferente. Por quê? Porque Ele é o Deus Filho, Ele é o Verbo que se fez carne. E tudo foi construído, e tudo foi edificado com o poder da sua palavra. Então imagine nesse encontro em que Jesus começa a ensinar, ele começa a dizer: os antigos disseram, mas eu vos digo. Eu gosto muito quando Jesus diz: em verdade vos digo. Porque sempre tem o meu lado da história, a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. E Jesus é essa verdade verdadeira. Jesus é a verdade absoluta. Jesus é a verdade que liberta e que cura. E aqui nós fazemos até uma comparação, um paralelo
com Moisés e com Jesus. Lembra quando Moisés subiu, Deus se manifestou de tal forma, com tanto poder e autoridade, que o povo ficou com medo. Falou: Moisés, tô com medo. Tamanho foi o temor do povo ao ver a manifestação de Deus, que eles recuaram. Eles falaram: não, nós estamos aqui 3 dias nos preparando para ouvir Deus, ó Moisés, mas a verdade é que nós estamos com medo, nós temos medo. Faz o seguinte, você falar com Deus, porque dá medo falar com Deus, e aí você traz a palavra para nós, porque Deus, ele se manifestou. Moisés sobe ao monte, Deus se manifesta com a sua nuvem de glória, com a sua Shekinah, com o seu poder, a sua glória, e a palavra diz que ninguém podia se aproximar do monte, senão iria morrer, até mesmo os animais. Houve relâmpago, trovões, e quando Deus falava, era algo sobrenatural que o povo teve medo. Apenas Moisés, Caleb não tiveram medo, e o povo diz: não, Moisés, dá muito medo falar com Deus. Deus é muito poderoso, então faz o seguinte, você procura Deus, você busca Deus, Deus fala com você e você fala com a gente. Mas agora, Jesus sobe e Jesus vai revelar o Pai, revelar-se como Deus, e ele fala de uma forma, e há tanto poder e tanta autoridade, mas ao mesmo tempo ele atrai as pessoas. As pessoas não têm medo, as pessoas querem se aproximar, querem vê-lo, querem abraçá-lo, querem tocá-lo. E há aqui 2 paralelos, né? Moisés apresenta um Deus que dá medo, e aqui Jesus apresenta um Deus, se revela como Deus, e um Deus que atrai. E a grande questão é que muitas pessoas ainda estão com medo de Deus. Estão com medo. As pessoas dizem: não, o Deus do Antigo Testamento era terrível. Não foi a forma dele se apresentar. E o que Deus estava ali fazendo? Além de mostrar o seu poder e a sua autoridade para o seu povo, como Deus, ele também estava mostrando o seu poder e autoridade para as nações. Ele basicamente estava fazendo o seguinte, dizendo o seguinte: olha, não mexa com o meu povo, porque eu sou poderoso. Eu não sou como os outros deuses. Só que isso deu medo a todas as nações e até mesmo para com os seus filhos. E agora Jesus sobe ao monte e ele vai apresentar o Deus Pai para todas as nações. Todas as nações. Ele está levantando discípulos para que os discípulos possam ir a todas as nações. Então, muito mais importante do que o poder e a autoridade é mostrar esse amor de Deus, esse lado amoroso de Deus, que cuida, que protege, que cumpre promessas. Então, Jesus, ele apresenta, mas ao mesmo tempo há esse poder. Quando termina o sermão e que as pessoas estão dizendo: que poder, que autoridade. Nunca vimos, nunca ouvimos um homem falar como ele. Desculpa aqui todos os grandes líderes, mestres, mentores, coaches, filósofos, cientistas, mas nunca se ouviu alguém falar como ele. E aqui nós vamos dar continuidade. O capítulo 8, o capítulo 7 termina esse sermão. Jesus desce com poder e autoridade e começa a fazer milagres. E no capítulo 9 continua os milagres. Só que cada milagre é um ensinamento. Jesus está revelando uma faceta de Deus. Ele está nos ensinando. Quantos estão entendendo? Faz sentido para vocês isso? Faz sentido para vocês? Se faz sentido, escreva alguma coisa, se expresse, se manifeste, adore a Deus nesse momento, deixe o seu comentário, deixe o seu aleluia, o seu glória, escreva: Deus é bom, escreva: está fazendo sentido, estou entendendo. Nós temos que sair desse sistema do medo e entrarmos em intimidade com Deus. Esse que é o propósito. Jesus, ele é a porta, ele é o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a mim o Pai se não for por intermédio de mim. Então, Jesus, ele tem essa preocupação, né? E acontece isso. Ele está tirando o medo do povo. Nós temos que ter muito respeito, muito temor, mas acima de tudo nós temos que ter a alegria, o prazer de estarmos na presença de Deus. Não o medo. Deus, ele julga, mas ele tem misericórdia, ele tem graça do seu povo e dos seus filhos. Então, Jesus não veio condenar ninguém. Jesus,
Ele veio libertar, Ele veio curar. Ele veio nos tirar das trevas, da morte. Então, se faz sentido para você, como é que está o seu coração? Analise isso. Pode ser que você esteja há anos lendo a Bíblia, buscando a Deus, ou até mesmo naquele sentido, não, olha, eu não vou me aproximar muito não, porque Deus é bravo. Essa semana eu pequei, Deus é terrível, Deus está com um chicote nas mãos. Não, Ele é o justo juiz. Ele está no final para julgar. Ele está no final para julgar. Você sente esse amor do Pai? Quando eu falo Deus Pai, porque o que mais Jesus vai falar é o Deus Pai, o nosso Pai. E quando você ouve isso, você se sente desconfortável? Há um incômodo? Há algo estranho dentro de você? Se há algo estranho, se há um medo, se há um temor, se te apresentar um Deus de chicote, um Deus que pune, que lança no inferno. Semana passada nós falamos, nem o diabo está no inferno, né? Eu vejo alguns pastores, volte para o inferno. Não tem nem inferno ainda, o inferno não foi inaugurado, né? E as pessoas aprenderam, conheceram, foi apresentado um Deus terrível, uma faceta de Deus que não está se manifestando, mas o que está se manifestando é o amor do Pai, é as promessas que estão se cumprindo. Faz sentido isso para você? Você sente esse medo ou sente esse prazer de estar com Deus? Você tenta fugir, se esconder, tipo, eu vou, mas eu não vou, eu vou ouvir, mas eu não vou me aproximar, eu vou mergulhar, não vou mergulhar, eu só vou molhar os pés, eu não vou me aprofundar, eu não vou entrar no Santo dos Santos, eu não vou entrar. Como é que está o seu coração em relação a isso? Como é que está o seu coração? Faça uma autoanálise. Peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração. Se há um medo doentio, um medo que afasta, porque tem que ter um temor que se aproxima, um temor que nos leva com reverência, e não um medo que nos afasta de Deus e das coisas de Deus. E diz, não, pastor, você ora. Não, pastor, você fala com Deus e depois você me fala. Não, vamos juntos. Todo aquele povo disse, e a multidão disse, que poder e autoridade para o bem, para nos abençoar, para curar. Olha o seu coração. Às vezes você, como pai, como mãe, até mesmo como pastor, está mais mostrando um Deus que pune, um Deus terrível, um Deus com chicote nas mãos, um Deus que não tem intimidade, que não tem prazer no seu povo. É muito importante isso. Não podemos simplesmente ler a Bíblia por ler, mas nós temos que ter esse desejo, esse prazer, essa busca, essa fome do pão da vida, essa sede da água da vida, esse desejo de ser, de pertencer, de ser filho, de pertencer à família do Pai. Está entendendo? Olhe para o seu coração hoje. Analise o seu coração. Você está indo para a igreja com medo? Deixa eu ir, porque senão eu vou para o inferno. Né? Qual é o seu tipo de medo? É medo ou é temor? É prazer ou é preocupação? É os céus ou é o inferno? Eu acho que vale muito a pena você pensar e refletir durante a semana e analisar os seus pensamentos, os seus sentimentos em relação às próximas vezes que você for buscar a Deus, ir à igreja e até abrir a Bíblia. E nem hoje, vou falar hoje, vou dar meu testemunho aqui. Quem me conhece sabe, eu sou bem verdadeiro, sincero e transparente. Hoje foi difícil acordar. Hoje eu falei, hoje eu não vou fazer nada não. Hoje eu vou ficar debaixo da cama, tá muito frio. Hoje levei meus filhos para fazer um desafio. Nós fomos subir um monte, eu estou muito cansado, as pernas estão tremendo, as pernas estão bamba, a idade vai chegando, né? As pernas não vão dando conta, cansado. Aí eu falei, caramba, meus filhos conseguiram subir um monte. Né? Eu falei, há um ditado, quem consegue subir no lugar mais alto da montanha, consegue chegar em qualquer lugar. Eu fui levar os meus filhos para terem uma experiência, para viverem uma conquista, e era muito difícil. Eu falei, eu acho que eles não vão conseguir não, acho que vou ter que carregar alguém aí, né? Mas fomos, vencemos, e hoje eu estou muito cansado. Falei, hoje eu não vou não. Aí chegou, faltou 15 minutos, eu falei, não, eu vou, mas não foi por causa de medo. Se eu não fizer, o povo vai me apedrejar, se eu não fizer, Deus vai me punir, vai me mandar pro inferno, né? Não, eu fiquei assim, não.
eu estou com aquele desejo, estou muito cansado, mas é o prazer de meditar na palavra. É o prazer, é o desejo de meditar na palavra, de comer do pão da vida, de beber da água, mas estou muito cansado, mas é nos dias que eu estou mais cansado que eu mais preciso. Deixa eu levantar lá. Sai bicho preguiça. Aí repreendi o demônio que se chama bicho preguiça. Né? Falei, sai preguiça. Porque às vezes tudo é demônio, né? Às vezes não, às vezes é só preguiça. Às vezes é só medo. Né? Então a gente vai caminhando e vai vencendo a cada dia. Então vamos começar o texto. Versículo 1. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em uma cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Vou pegar a introdução aqui, primeira coisa. Um grupo de pessoas está levando um paralítico. Ele não consegue ir sozinho. Você consegue entender isso? Você consegue? Tem pessoas que não conseguem ir sozinhas. Tem pessoas que a gente precisa arrastar, carregar, empurrar, jogar, chamar, pedir ajuda. Vamos levar esse paralítico. Estamos aqui não só falando de um paralítico físico, mas espiritual. Eu lembro que no começo da minha caminhada, eu enchia tanto o carro, meu pai chegou e falou: você vai acabar com o seu carro. Mas o que importa é que tenha um milagre. Eu quero ver pessoas começarem a caminhar. E eu levava, procurava, trazia, levava, carregava. E muitas pessoas não conseguiam caminhar sozinha. Eu sabia que se eu deixasse por conta, eu não consigo ir na igreja. Eu não consigo buscar a Deus. E precisa de pessoas que amam, que entendam, que vão pegar um paralítico e vão carregar. Pode ser que você tenha aí um grupo na sua igreja, 2, 3 amigos, 2, 3 irmãzinhas da oração, 3, 4 jovens, 4, 5 homens, e você precisa pegar um amigo que está paralítico. Não é que ele não quer, ele está paralítico, você consegue entender isso? Ele não consegue andar, ele não consegue avançar, ele não consegue dar um passo, ele não consegue decidir. E eles pegaram esse paralítico e o arrastaram, literalmente o arrastaram, o carregaram, o arrastaram até Jesus. Até Jesus. E sabe o que Jesus diz quando vê aquelas pessoas? Ele diz: eu estou vendo fé em vocês. Vocês têm fé. Porque quem se junta para carregar um paralítico é porque tem fé. Porque às vezes ele vai dizer: não, deixa ele lá na casa dele, deixa ele na cama dele. Esse não tem mais jeito, esse é um paralítico. Esse é um preguiçoso. Não. Mas Jesus diz que viu fé neles. Jesus diz: tenha bom ânimo, filho. Bom ânimo. Bom ânimo. Sabe, eu fico imaginando que Deus comece a levantar nas igrejas. Deus comece a levantar nas igrejas, nas congregações. Que Deus comece a levantar nas congregações, nas igrejas, nos grupos. Comece a juntar pessoas e pessoas de fé para carregarem o paralítico. É isso que é fé. Sabe, você ir na igreja de mãos vazias, isso não é fé. Isso muitas vezes é religiosidade. Jesus diz a um grupo de homens que está carregando um paralítico, diz: isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Vendo a fé que eles tinham. Jesus não olhou o coração: eu tenho fé aqui no meu coração. Não. A fé, Jesus viu a obra deles. Nós somos salvos pela fé, mediante a fé, pela graça. Mas foi na obra, foi trabalhando. Jesus vê eles trabalhando, fazendo força, carregando uma pessoa. Jesus olha e diz: vocês têm fé. Jesus viu fé neles. Não foi no coração, não foi na alma, não foi lá no espírito. Eu vejo que vocês possuem um espírito cheio de fé. Não, as mãos estão cheias de fé, porque estão trabalhando. E aí Jesus diz, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo. Sabe, às vezes nós estamos querendo que um paralítico tenha fé. Quem tem que ter fé é nós. Mas Jesus não disse para o paralítico: tenha fé. Jesus disse para o paralítico: tenha bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo. E continua: tenha bom ânimo, filho.
tempo todo, Jesus vai apresentar o Deus Pai e vai tratar as pessoas como filhos. Os seus pecados estão perdoados. Olha que interessante. Ele está paralítico, paralisado, seja na alma, seja na vida profissional, seja espiritual, há uma paralisia. E Jesus diz: filho, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. Jesus não disse: você fez isso, você fez aquilo outro, você é um pecador, você vive em iniquidade, você não anda por causa disso. Jesus diz: não, os seus pecados estão perdoados. Você quer curar alguém? Então diga para ele, abrace ele e diga assim: os seus pecados estão perdoados. Sabe os seus erros? Sabe os erros do passado que te paralisam? Estão perdoados. Deus te perdoa, Deus é perdoador, Deus é abençoador. Às vezes ele coloca as mãos e ora, paralisia, espírito da paralisia, bicho preguiça, fora, e nada acontece, porque às vezes não é espiritual, é ânimo, é alma. Tenha bom ânimo, filho, e os teus pecados são perdoados, enquanto não amarmos, enquanto não carregarmos, enquanto não tivermos uma obra de fé, carregar pessoas. Pode ser que você carrega muito banco, pode ser que você carrega o piano da igreja, mas para de carregar a cadeira, para de carregar o piano para os outros tocarem e comece a carregar pessoas, compartilhar, fazer a palavra chegar até o paralítico. Seja um daqueles que carrega o paralítico até Jesus, que leva a palavra de boas novas até o paralítico, que diz: bom ânimo, não tem mais jeito, não, mas eu creio, eu não creio, mas eu creio. E diga: tenha bom ânimo, os pecados estão perdoados. Versículo 3: diante disso, alguns mestres da lei, agora vem os sábios, agora vem os entendidos. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Este homem é Jesus, está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações, em seu coração? Que é mais difícil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Preste atenção que Jesus viu a fé e o milagre não aconteceu. Jesus disse: tenha bom ânimo, o milagre não aconteceu. Jesus disse: os seus pecados estão perdoados, o milagre não aconteceu. E aí os religiosos dizem: mas como assim perdoar pecado? Esse está blasfemando. Ele nem pediu perdão para Jesus perdoar. Mas quem é bom perdoa. Você está esperando alguém te pedir perdão? Perdoa. Jesus não ficou assim: não, vou ficar esperando aqui você, enquanto você não pedir perdão pelos seus pecados, eu não vou fazer nada. Não, Jesus disse: está perdoado, você não consegue nem pedir perdão, mas eu te perdoo, está perdoado. Esse é o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não perguntou se você queria o perdão, ele morreu por mim e por você. Ele é uma bênção, ele é abençoador. Mas outros dizem: não, isso é errado, não pode perdoar pecados não. As pessoas têm que viver debaixo do jugo do pecado. Vive quem quer, mas eu peço perdão, eu libero perdão. E você? E você? Fala para mim. Quero inclusive aqui fazer uma pausa para trazer uma reflexão. E você? Como é que está o seu coração? Não, enquanto não vier aqui pedir perdão, aí eu vou falar a verdade. Se ele vier aqui pedir perdão, eu vou falar umas verdades para ele, viu? E eu vou ver se eu perdoo, viu? Se eu não sentir aqui de perdoar, eu não vou perdoar. Não, perdoa. Se veio, se não veio, se arrependeu, se não se arrependeu, perdoa. Se ele veio forçado, perdoa. Esse é o coração do nosso mestre. Esse é o coração. E como eu disse, quero aproveitar para fazer uma reflexão e pedir oração. Há uma pessoa que ela vai passar por uma cirurgia agora nos próximos dias. E é uma cirurgia muito importante, muito delicada. E eu peço as suas orações. Ah, pastor, mas qual é o nome? Não precisa do nome não, gente. Né? É orar. Né? É orar.
Ore pela pessoa. Sim, às vezes é importante o nome, mas aqui não há importância. Quando há importância, Jesus pergunta, mas qual é o seu nome? Mas aqui eu estou pedindo oração por uma pessoa que vai passar por cirurgia. Então ore, Senhor, eu apresento essa pessoa que vai passar por cirurgia. Coloque as suas mãos, prepare os melhores médicos. Ore por ela. Abençoe ela. Amém? Posso contar com as suas orações? Vamos nos unir em oração por essa pessoa. Vamos. É uma mulher, esposa, mãe de filhos, cristã, tem buscado a Deus com muito temor, está passando por essa luta e eu peço as suas orações. Vamos orar por essa pessoa. Amém? E o texto continua. Diz, conhecendo Jesus, os seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seus corações? E aí Jesus faz uma pergunta para os religiosos. O que é mais difícil dizer? O que é mais difícil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e anda? Eu vou falar uma coisa para você. Eu falei as duas aqui, não achei dificuldade nenhuma. Em uma delas eu não consegui falar. Eu não consegui falar, os seus pecados estão perdoados. Não, aqui eu falei facinho. Você consegue falar, os seus pecados estão perdoados. Você consegue falar, levanta-te e anda. Você consegue falar. É fácil falar. Jesus não perguntou qual vocês conseguem fazer. Jesus falou qual vocês conseguem falar. Fale, é fácil. Abra sua boca, fale alguma coisa. O mundo espiritual se move por intermédio do verbo. Por intermédio do verbo, por intermédio da palavra, por intermédio da palavra pensada, falada, expressada. Então Jesus pergunta, o que é mais difícil? O que é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Qual é mais difícil? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Preste atenção. Por que eles ficaram abismados? Jesus disse assim, eu vou curar só para que vocês saibam que eu perdoo pecados. Você está entendendo? Eu vou perdoar, eu perdoei, só para que vocês entendam que eu sou Deus. Ok? O grande milagre aqui não está em ele voltar a andar. Voltar a andar não é um milagre, é um sinal de que Jesus perdoa pecados. E quando a multidão viu ele andando, ficaram abismados. Por quê? Porque ele andou? Não, porque Jesus perdoa pecados. Colocar paralítico de pé tem aos montes. Na época de Jesus, teve pelo menos 7 homens que disseram que eram Jesus. Pelo menos 7 homens que disseram que eram Jesus. Se você buscar no Discovery, há um documentário dizendo sobre a história dos Jesus. De 7 homens, a história dos 7 homens que se auto-intitularam Jesus. Ali, um pouquinho antes de Jesus, no mesmo tempo de Jesus, um pouco depois. A grande questão é que muitos deles faziam milagres. Muitos deles colocaram paralíticos de pé. O diabo tem poder até para fazer chover fogo. O diabo tem poder até para fazer cair fogo do céu. Até para fazer avivamento. Até para fazer Pentecoste. Eu acho que você não entendeu. O diabo tem poder, ele se faz de anjo de luz e ele tem poder até para fazer cair fogo do céu, ou seja, para imitar o Pentecoste. Tem muito lugar dizendo, aqui tem fogo, aqui tem Pentecoste. O diabo tem poder para fazer isso. Eu não estou dizendo que aqui, que ali é o diabo, eu só estou dizendo, não estou julgando ninguém, ok? Mas quem tem discernimento, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aqui, o grande milagre não é ele andar, é ele perdoar pecados. O maior poder, pastor, eu não consigo orar para uma pessoa levantar. Mas o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda?
que é mais fácil? Perdoa pecados. Perdoa essa pessoa que te magoou, que te persegue. Foge dela, mas perdoa. Perdoa. Perdoa seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, ex-marido, seu patrão. Perdoa. O que é mais fácil? É difícil falar? Seus pecados estão perdoados? Vamos continuar. O texto agora é o chamado de Mateus. Agora é a parte mais importante. Jesus cura um paralítico, perdoa o pecado, diz: filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Há uma pequena discussão com os religiosos, porque eles dizem: este blasfema porque perdoa pecados. Jesus pergunta: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levanta e anda? Jesus fez os dois para mostrar que era Deus e que o mais importante é perdoar pecados. Perdoar pecados. Os religiosos não perdoam pecados. Não perdoam. E agora vem o chamado, que não adianta você... Eu era paralítico na minha vida sentimental, agora eu estou andando, eu encontrei o amor da minha vida. Olha, eu era paralítico na minha vida profissional, agora eu estou prosperando. Não adianta ser perdoado, começar a andar e não seguir a Cristo. Temos que seguir a Cristo. Aqui veio o chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me, Mateus. Levantando-se, o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Presta muita atenção que Jesus está passando. Jesus está passando e há um coletor de impostos. Há um coletor de impostos, um publicano. Agora é Mateus, mais para frente nós vamos ver Zaqueu. Pessoas que eram odiadas porque cobravam impostos, né? E Jesus passando, disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Jesus fez muitos milagres já ali na região. Mateus está ouvindo os milagres. Mateus está ouvindo sobre este Jesus. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem envie a mensagem? Se não há quem compartilhe? Ele estava num lugar de passagem. E ele começa a ouvir. E sabe o que eu acho interessante? É um texto pós o outro. É texto e contexto. Porque é isso que me ama na palavra do Senhor. Acontece o seguinte: Jesus acabou de perdoar uma dívida, perdoar pecados. E Mateus é o quê? É um cobrador. É um cobrador. Ele cobra impostos. E quando a pessoa não pode pagar impostos, eles tomam as coisas, eles tomam os bens, eles tomam o alimento, os bens, a casa, eles tomam as coisas da pessoa porque tem que pagar impostos. E Mateus está dizendo: eu ouvi falar de um que perdoa dívidas, que perdoa pecados. Eu estou cansado de cobrar. Eu estou cansado de ser um cobrador. Eu estou cansado de tomar as coisas dos outros. Eu estou vendo um que trata as pessoas como filhos, que tem uma palavra que diz bom ânimo, que perdoa pecados, dívidas. Eu estou cansado. Eu estou cansado de tratar as pessoas como estrangeiro. Eu estou cansado de cobrar. Eu estou cansado de tratar os meus irmãos como um estrangeiro, de cobrar, de tomar. Eu estou cansado de ser um cobrador. Eu quero andar com aquele que perdoa pecados. E a grande questão é que Mateus também tinha uma dívida, porque ele se sentia endividado. Ninguém gostava de Mateus porque ele não falava: não, tenha bom ânimo, tudo vai dar certo. Ele dizia assim: não, você está devendo, pague. Não tem dinheiro para pagar? Então eu vou levar os seus móveis, eu vou levar a sua casa. E ele se sentia mal por ser um cobrador. A verdade é que todas as pessoas que julgam, que são religiosos, que julgam o irmão, ao invés de carregarem o irmão, cobram do irmão, elas estão doentes por dentro. Há uma dívida, elas precisam ser perfeitas, elas não podem errar, não pode ter um erro, não pode ter uma dívida, sabe? Às vezes querem agradar o pai que não teve, querem agradar porque se sentem abandonadas, rejeitadas. Eu sou hebreu, mas eu não sou tratado como hebreu.
e elas sentem um vazio. E ele que está pegando o mistério aí, né? Porque não tem coisa pior do que uma pessoa que tem um buraco na alma. Ela é do povo, mas ela não é tratada como povo. Ela é próspera, mas é vista como ladrão. Ela faz o trabalho dela, mas tá entendendo? É sempre há uma dívida, um peso. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo para agradar os outros. Ele tá te dando, eu tô cansado de me cobrar, eu tô cansado de cobrar os outros. Eu tô cansado, eu quero andar com alguém que trata os outros como filhos, como irmãos de verdade. Eu quero fazer parte dessa família, desse povo. Eu quero ser filho, eu quero ser irmão. Eu quero ouvir uma palavra de bom ânimo. Eu quero ter os meus pecados perdoados. Eu quero ver milagres. Eu quero voltar a andar. Mateus não era um paralítico, mas Jesus diz: levanta e anda, vem me segue. Quem estava mais paralítico, o paralítico ou Mateus? Quem estava mais paralisado? E aí continua, versículo 10, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Por que ele se mistura com os pecadores? Por que ele anda com essa gentinha? Essa era a pergunta dos fariseus. Agora, sabe o que eles estavam comendo? Porque havia muita felicidade, muita alegria. Muita felicidade, muita alegria. Por que tinha muita felicidade, muita alegria? Primeiro porque Jesus estava ali. O Verbo se fez carne. O noivo estava ali. E estava ali pessoas que viam na palavra de Jesus, sentiam a palavra e recebiam a palavra com poder e autoridade, que viram paralíticos andarem, que viram pessoas da família serem curados, que viram leprosos serem limpos. E aqui Mateus começa a seguir Jesus e há uma festa. Sabe o que Mateus está dizendo? Eu vou fazer uma festa, porque deixar as coisas do mundo para mim é uma festa. Seguir Jesus é uma festa. Tem pessoas que vai começar a seguir Jesus, parece que está morrendo. Não, você tem que morrer para as coisas do mundo. Não, você tem que viver para as coisas de Deus. Mateus está dizendo: olha, eu estou me despedindo. É a festa de despedida. Olha, eu estou deixando aqui o meu trabalho, eu estou deixando de ser um cobrador, eu estou deixando de ser um religioso para realmente ser filho. E ele faz essa festa, e ele está dizendo para todo mundo: olha, eu estou deixando de ser um cobrador, porque eu vou andar com aquele que me trata como filho, que me chama de filho. Eu não sou mais um cobrador, a partir de agora eu sou filho. Eu não trago mais uma palavra e eu não estou em um ambiente pesado de cobrança. Eu estou em um ambiente de bom ânimo, de festa. E é como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou seguindo por esse caminho, vamos comigo? Vamos comigo? Tem pessoas que se entregam para Cristo, os amigos só vão saber depois de 1 ano, 2 anos. Não, Mateus começa a seguir Jesus e há uma festa, e é como se ele estivesse dizendo assim: ó, eu encontrei o caminho certo agora. Eu estou deixando o caminho da cobrança e eu estou indo pelo caminho do amor. Eu encontrei um caminho de felicidade, de festa. Eu vou andar com o Mestre. Venha comigo. É ao mesmo tempo uma despedida da sua antiga vida e um convite aos amigos e vizinhos para entrarem nessa nova vida. Se você ainda não fez essa festa de despedida, se ainda você não convidou os familiares, amigos e vizinhos para entrarem por esse novo caminho, eu acho que é um bom tempo para fazer essa festa. Nunca é tarde para fazer uma festa de despedida. Nunca é tarde você colocar nas redes sociais dizendo: eu a partir de agora sou filho de Deus. Eu estou em festa. Eu estou deixando as coisas desse mundo e eu vou pelo caminho de amor. Eu vou pelo caminho do amor. Eu vou seguir o mestre da vida, o mestre dos relacionamentos. Aguarde, teremos novidades. Mestre dos relacionamentos. Aquele que disse: ame a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo. Como Cristo nos ama. Teremos novidades em breve. Mestre dos relacionamentos, um novo projeto. Mas aqui Mateus está fazendo uma festa de despedida e ao mesmo tempo que está se despedindo, está convidando. Se há alguém no nosso meio que ainda não entrou por essa porta,
que não entrou por esse caminho, que não está seguindo a Cristo, que ainda não é filho, que ainda está parado, que se sente cobrado, que está em pecados, eu te digo, filho, seus pecados estão perdoados. Vem, levanta, vamos andar juntos. Vamos seguir a Cristo. Vamos seguir a Cristo. Continuando o texto, 11. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus disse: olha, eu vim para quem quer. Eu vim para quem está doente. Agora me fala uma coisa, um religioso não está doente? É que ele acha que não. A pior coisa que tem é quando você está tudo bem, né? Você já viu aquelas histórias de pessoas, está tudo bem, aqui, seguindo a vida, trabalhando, festejando, seguindo a sua vida, o seu próprio caminho. De repente sente um mal-estar, estou com uma dorzinha aqui, vou lá no médico, vou aproveitar, vou fazer um check-up. Ele faz os exames, não, está tudo bem, a dorzinha já até passou, estava com uma dorzinha aqui, mas já até passou. Aí o médico diz: não, ó, você tem um diagnóstico terrível. Você tem poucos meses de vida. E ele nem sabia. Mas eu estou bem. Eu não estou sentindo nada. Assim é o religioso. Ele precisa de médico. Mas ele acha que não. Mas Jesus diz: olha, eu não vim para qualquer um. Eu não vim para aquele que não quer. Eu vim para quem quer. Eu vim para aquele que tem consciência que está doente. Eu vim para aquele que está doente, que precisa do médico, que busca o médico, que me trazem os paralíticos, que vêm até mim porque estão doentes. Jesus continua, versículo 13, vão aprender o que significa isto. Olha o que Jesus diz para eles aprenderem. Olha o que todo religioso precisa aprender. Isso é algo que eu estou sempre aprendendo, revisando, para não precisar aprender, porque eu preciso aprender, eu quero aprender mais, né? E para não chegar ao ponto de Jesus dizer: vai ver, Marcos, estuda um pouquinho sobre isso. Para não acontecer, eu estudo antes, né? Porque Jesus, vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício. Jesus vai e diz para eles: olha, vamos estudar um pouquinho isso. Vai aprender isso. O foco é esse. Desejo misericórdia e não sacrifício. Porque quando não tem misericórdia, tem sacrifício. Quando a gente não age com misericórdia, quando a gente não perdoa, nós somos sacrificados. Há sacrifícios, há perdas. Há perdas. Jesus, ele diz, a palavra de Deus diz várias vezes: eu não pedi sacrifício, eu pedi misericórdia. Mas porque vocês não agem com misericórdia, tem que ter sacrifício. Deus fala por intermédio de alguns profetas, Jeremias, alguns profetas, Deus diz: olha, por um acaso eu pedi sacrifício? Por um acaso eu me alegro no sacrifício? Não, eu peço misericórdia, eu quero que vocês sejam bons, eu quero que você ame o próximo, eu quero que você ore, que você abençoe, que você visite, que você carregue. Mas quando não há misericórdia, é sacrifício. Jesus diz aqui, ó, vão aprender. Vocês sabem tudo, mas não sabem nada sobre misericórdia, sobre perdoar pecados, sobre o Deus que perdoa pecados. Vocês só conhecem o Deus que castiga. Sabe por que vocês só conhecem o Deus que castiga? Porque vocês não são misericordiosos. E porque vocês fazem o mal. E vocês são o quê? Sacrificados. Vira e mexe vai para o cativeiro. Vira e mexe tem prejuízo. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia. O que Deus deseja é misericórdia. É amor, é perdoar, é abençoar, é carregar, é fé, é bom ânimo. É nos tratarmos como filho, filha, como irmãos. Deus deseja misericórdia, não sacrifícios. O sacrifício acontece na vida daqueles que não entendem misericórdia. Deus está dizendo: eu quero misericórdia, não sacrifício. Sacrifício é para o tolo, sacrifício é para o desobediente, sacrifício é para o rebelde, é para o religioso. Eu quero misericórdia, desejo, Deus está dizendo, desejo misericórdia. Carreguem o paralítico, parem de julgar. Continua o texto. E agora nós vamos ver Jesus é interrogado acerca do jejum. Então nós vemos primeiro Jesus num banquete, comendo, bebendo, se alegrando,
Mas os religiosos, não, eu estou triste. As pessoas estão sendo abençoadas. Por que Jesus está abençoando o pecador? Por que Jesus está abençoando o publicano? Não, primeiro vamos comer. Vamos nos alegrar. Presta atenção. Lembra da oração do Pai Nosso? Nos dê o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. O religioso primeiro diz, não, peça perdão para Deus e depois você peça uma porta de emprego. Não, no Pai Nosso Jesus diz, pão nosso, nos dê o pão nosso. Jesus nos ensina primeiro a pedir o pão nosso e depois pedir perdão. Porque Deus vai dar pão para todo mundo. Deus vai fazer um banquete para todo mundo. Mas o religioso não entende isso. Na oração do Pai Nosso, nos dê o pão de cada dia. Jesus está nos ensinando a pedir pão, a fazer festa. E depois, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, como perdoamos os pecadores. Primeiro é comer. Depois é jejuar. Aí vão questionar Jesus. Vocês só comem, vocês não fazem jejum? Vocês nunca estão tristes? Vocês nunca rasgam as vestes, nunca choram, nunca estão tristes, só estão festa. É só alegria, é só festa, é só amor. E aí vão questionar Jesus, versículo 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos? É perigoso. Quando você está igual aos fariseus, quando você está igual aos religiosos, é perigoso. Os discípulos de João vão lá e perguntam, nós e os fariseus fazemos jejum, por que você não faz? Eles deveriam dizer assim, Jesus e os discípulos de Jesus não estão fazendo jejum, eu não sei por quê, então eu não vou fazer. Eu não estou entendendo, mas eu não vou fazer. Mas os discípulos de João começam a se parecer mais com os fariseus do que com os discípulos de Jesus. Eu quero que os meus discípulos, eu quero que você que está aprendendo a palavra, que está meditando na palavra, que está aqui todo domingo comendo e bebendo da palavra, que está buscando sabedoria, eu quero que você esteja mais parecido com os discípulos de Jesus do que com os discípulos de João. Vamos continuar o texto. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Jesus diz para eles, bem simples, nós estamos em festa. Jesus, o próprio João Batista, fala que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, o próprio Jesus, usando uma ilustração que era comum ali da época, né? Jesus, o noivo, diz, olha, o noivo está aqui, nós estamos em festa. Você acha que no meio de uma festa, com Jesus, nós vamos passar fome? Nós vamos nos entristecer? Nós vamos ficar de luto? Não. Aonde Jesus está, aonde o noivo está, a festa. Ninguém vai para uma festa de casamento, não, eu estou de jejum, só o religioso. Só o religioso. É isso que Jesus está dizendo, olha, mas vão chegar dias, virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. A partir do momento que levarem Jesus para ser crucificado, e Jesus subir aos céus, quando o noivo for tirado, quando o noivo subir aos céus, vai ter necessidade. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldade, a vida não é só festa, teremos lutas, seremos perseguidos, haverá luto, e aí nesses dias farão jejum. Estamos tristes porque pecamos, vamos fazer jejum. Então, Jesus está deixando bem claro, olha, em dias de festa não se faz jejum, mas em dias de luta, de luto, de perseguição, de dificuldade, farão jejum. Simples. Simples. Continuando o texto. 15. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Ué, Jesus ainda não foi para a cruz? Jesus ainda não morreu? Então é tempo de festejar.
Virão dias quando o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Simples. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo reforçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha remendará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, ambos se conservarão. Só que Jesus está aqui bem simples, resumindo. Jesus está dizendo, ele traz um exemplo da roupa que foi rasgada e que precisa de um remendo. Vinho novo em um recipiente, havia um recipiente especial de couro para colocar o vinho. Ele diz, não pega um vinho novo e coloca em um pote velho. Tem que colocar o vinho novo em um pote novo. Jesus está dizendo, coisa nova se coloca com coisa nova, coisa velha com coisa velha. Não se junta uma roupa velha com remendo novo. Sabe, aqui a grande questão das pessoas, dos religiosos, ou das pessoas que não possuem, elas querem remendar. Esquece o passado. Um novo tempo. Um novo tempo. Para de remendar. Ah, mas é que os meus pais me ensinaram. Não, lembra o que Jesus disse? Os antigos ensinaram, mas eu vos digo. Ah, mas porque o meu pai, porque o catolicismo, porque o cristianismo de Lutero, de Calvino, porque os antigos disseram, esquece os antigos. Para de remendar as coisas novas de Deus com coisas velhas, com religiosidade, com tradição, com o que os seus pais ensinaram, com o que os antigos fizeram. Para de juntar, para de remendar coisa nova com coisa nova. Deus está dando algo novo, então nós temos que ser uma nova pessoa. As coisas novas de Deus não combinam com uma pessoa velha, com as coisas velhas, com o passado. As coisas novas de Deus combinam com uma vida nova e com um novo tempo. Para de juntar o velho com o novo. Para de remendar um pouquinho do cristianismo, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho do budismo. Para de juntar, de remendar. Vai rasgar, vai passar vergonha, vai ficar nu. Vai perder tanto o novo quanto o velho. Vai perder tanto o novo de Deus quanto a tradição. Você não vai ser nem filho de Deus e nem de uma religiosidade. Não vai ser nada, você vai perder tudo. Deixe os antigos, deixe o que os antigos ensinaram, deixe a religiosidade, deixe a tradição, deixe a cultura, deixe as festas antigas e comece a caminhar para o novo de Deus. Para de remendar, para de juntar. É hora de vivermos o novo, sermos novas criaturas, sermos novos, nascer de novo. É basicamente isso que Jesus está dizendo. Sabe o que está dizendo? Vocês estão pegando o jejum judaico, querendo colocar no novo de Deus. O jejum judaico não serve. Tem que ser o jejum de Jesus, dos apóstolos. Não pode ser o jejum, a religião e a religiosidade judaica, católica, antiga, oriental. Não pode pegar o antigo. Tem muita gente remendando religião, remendando religiosidade. Ou você deixa os pais, ou você deixa a religião, ou você deixa a religiosidade, ou você deixa a tradição, a cultura do seu povo para seguir Jesus, ou então não dá certo. O que Jesus diz? Deixa pai e mãe para me seguir. Deixa a tradição, deixa a cultura para me seguir. Para de juntar isso com isso, não vai dar certo. É simples o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo isso para os discípulos de João, que vivem o quê? O jejum dos fariseus, dos hebreus, do seu povo.
Gente, aqui eu quero deixar bem claro, eu entendo Israel como a primeira aliança, respeito, nós somos um galho enxertado, fazemos parte dessa história, somos continuação dessa história, mas tem raiz, tem tronco, tem galho e tem os galhos que foram enxertados. Nós fazemos parte dessa árvore genealógica, nós fazemos parte dessa árvore da vida, dessa oliveira, mas não se trata uma raiz da mesma forma que se trata um galho. Não se trata um galho natural da mesma forma que se trata um galho que foi enxertado. É isso que Jesus está dizendo, ok? Vamos continuar. Já está bem avançado o tempo. E deixa eu ver até onde tinha me perdido aqui. Aqui, é o poder de Jesus sobre doenças e morte. Próximo tópico. Temos mais 2 para encerrarmos. O poder de Jesus sobre as doenças e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a sua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos tinha sofrido de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha! Ânimo. Uma pessoa que está há 12 anos doente, ela precisa de fé ou de ânimo? Eu não sei. Mas o que Jesus diz para ela: tenha bom ânimo. Lembra o que Jesus disse para o paralítico? Filho, tenha bom ânimo. Olha o que Jesus diz agora para a mulher. Ânimo, tenha ânimo. Tenha ânimo. Voltando-se Jesus, viu-a e disse: ânimo, filha. Vou te falar uma coisa, ninguém que busca Jesus não será tratado como filho. Ainda que não seja. Mas ninguém que buscará Jesus não será tratado como filho. Jesus chama o paralítico de filho, Jesus chama a mulher de filho, Jesus diz para o paralítico: tenha bom ânimo, Jesus diz para a mulher: tenha bom ânimo. Antes de curar o paralítico, Jesus diz: tenha bom ânimo. Depois que a mulher tocou em Jesus e foi curada, Jesus diz: tenha bom ânimo. O que nós temos que procurar ter nas pessoas e gerar nas pessoas é ânimo. Você está procurando Jesus? Tenha bom ânimo. Você foi curado por Jesus? Tenha bom ânimo. Você ainda não foi curado, você já foi curado. Tenha bom ânimo, filho. Tenha bom ânimo, filha. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. A sua fé a curou. Olha, ninguém que procura Jesus, se está procurando Jesus é porque tem fé, ainda que seja pequena, tem fé. E fé é o importante. E que seja pequena, que seja do tamanho do grão de uma mostarda. Começou a procurar Jesus, já tem fé. Tem fé. Aquele homem com o seu filho endemoniado, ele procura Jesus, fala com os discípulos e ele diz: se tu podes. Jesus fica indignado e diz: tudo pode, tudo é possível ao que crê. E ele diz: me ajuda na minha fé. Ele foi procurar Jesus, ele tem fé. Mas para o milagre acontecer, precisa de mais um pouquinho de fé. E aí precisa de ânimo para que a fé cresça. Precisa de mais um pouquinho de fé para o milagre acontecer. E Jesus diz: não, se você crê, é possível. Não é se você tem muita fé, o milagre acontece. E aqui, Jesus voltando, e desde aquele instante a mulher ficou curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, saiam. A menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Voltando um pouquinho atrás, eu gosto do texto e do contexto das ligações. Lembra a sogra de Pedro, que estava enferma? Jesus a toma pela mão e levanta.
ela só tinha febre. Ela só tinha um sinal de doença. Jesus a toma pela mão e a levanta. Agora, essa menina de 12 anos está morta. Jesus só a levanta pela mão. E ela volta a viver. Jesus, ele recebe um convite. Venha até a minha casa, minha filha está morta. Jesus recebe um convite e não é um convite para festa. Não é um convite para festa. Ele recebe um convite para um funeral. Olha, minha filha está morta, mas vai lá, impõe as mãos e faz ela voltar a viver. Ressuscita a minha filha. Jesus diz, eu vou lá. Jesus foi, os discípulos, no meio do caminho, uma mulher toca em Jesus, é curada, 12 anos doente. Jesus diz, tenha bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Jesus continua a caminho, vai até a casa do principal da sinagoga. Nós vamos ver mais à frente, é Jairo. E Jesus entra, quando ele chega na casa, está tendo, entre aspas, a festa da morte. Estão cantando, estão chorando. Jesus diz, não, gente, não fiquem tristes não, ela não está morta. Eles riem, debocham de Jesus. Sabe, tem coisas na nossa vida que estão mortas. E eu estou dizendo para você, tem gente até festejando, fazendo o funeral, festejando, tocando, cantando, celebrando, chorando. Lágrimas de crocodilo, porque o casamento deu errado, porque isso deu errado. Mas aí, Jesus diz, não acabou, não é o fim, não está morto. Ela está apenas dormindo. Jesus estende a mão, ela levanta. Ela levanta. Tem muitas coisas na nossa vida que nós achamos que está morta. Mas Jesus diz, não, só adormeceu. Eu vou trazer a vida. E o último é a cura de 2 cegos e de um mudo. E eu vou deixar isso aqui para você ler durante a semana. Você vai ler o texto, o contexto, você vai ler o capítulo e você vai meditar a cura de 2 cegos e de um mudo. É o último milagre do capítulo 9 e nós semana que vem iniciaremos o capítulo 10. Jesus envia os 12. Jesus envia os 12. Vai começar um novo tempo na sua vida. Vai começar um tempo de carregar pessoas. Um tempo de fé. Um tempo de romper, um tempo de levar a palavra, um tempo de ver milagres, um tempo de se levantar e seguir a Cristo. Mas eu quero que você medite nesse último texto aqui, do versículo 27 ao 34, sobre a cura de 2 cegos e de um mudo. 2 cegos, porque nós não poderemos seguir a Jesus se formos cegos.